Dia 28 de abril de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 28. Como você pode ver no topo da tela, estamos usando a versão da King James atualizada. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. Nós podemos fazer a leitura de Provérbios todos os meses, porque o livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos. Basta que você leia todos os dias o capítulo do dia. E nos meses com 30 dias, você realiza a leitura dos capítulos 30 e 31 no dia 30, e com isso você consegue ler esse livro que nos traz sabedoria para todas as áreas da nossa vida mensalmente. Então fica o convite para que você que nunca leu Provérbios assuma esse desafio. Realize diariamente a leitura do capítulo do dia de Provérbios. Hoje é dia 28, nós vamos ler o capítulo 28 de Provérbios, e aqui, nessa versão da King James atualizada, eles colocaram esse título aqui: Ditos de sabedoria em antíteses. Então, antíteses é: você apresenta uma frase, que é uma tese, e em seguida você faz referência à antítese, ao contraponto da primeira frase. Então, aqui você tem o versículo 1. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga. Por que o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga? Ele é ímpio, ele faz o mal, ele pratica o que está errado, então ele fica com medo. Ele chega num lugar e ele sabe que está devendo, então ele fica o tempo todo atento com relação a uma possível perseguição, a uma possível vingança em razão das coisas erradas que ele pratica. Qual é a antítese? Mas as pessoas honestas são valentes como um leão. As pessoas honestas podem andar de cabeça erguida, sem medo nenhum, porque sabem que agem sempre com honestidade. Aplicação prática para a nossa vida. Não faça nada errado. Pague todos os impostos. Se você contrata alguém, faça o registro, pague os direitos trabalhistas, seja fiel no seu casamento, seja justo nas suas relações no trabalho com as pessoas, e você vai poder sempre andar de cabeça erguida. Muitas vezes, fazer a coisa certa exige muito esforço, mas vale a pena o esforço. Vale a pena andar com honestidade, com fidelidade, com verdade, com justiça e com o que é certo. Verso 2: Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam. Um país em revolta significa um país em desordem, um país onde todas as pessoas não se entendem, um país dividido. Quando um país está dessa forma em revolta, os chefes se multiplicam. Você precisa mudar os governantes, os políticos que são eleitos, as pessoas que lideram. Um país em que tudo está em desordem, as instabilidades políticas se instalam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Se você tem um líder que tem sabedoria, então você consegue manter a ordem. É difícil de você encontrar um líder sábio que consiga manter a ordem. Estamos vivendo tempos em que, em todas as partes do mundo, não só no Brasil, em todas as partes do mundo, a divulgação de tantas informações pelas redes sociais, o acesso a muitas informações pela internet, a formação de tantos grupos com tantos interesses diferentes, tanto grupos religiosos como grupos econômicos, faz com que o mundo esteja em uma grande desordem. Você vê a guerra, as guerras que estão acontecendo no mundo, e você vê como
O tempo todo as pessoas dizem: vamos procurar tal pessoa deveria ser candidato, tal pessoa tem que lançar candidatura. Podiam votar naquela pessoa, podiam escolher aquela pessoa. Na ONU, nas instituições internacionais, você vê as pessoas sempre reclamando e propondo nomes. Por que que isso acontece? Versículo 2: quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam. Quando não existe acordo, quando não existe concordância, quando ocorrem divisões, os chefes se multiplicam. As pessoas buscam alguém para que possa liderar, para que possa chefiar, para que possa assumir a responsabilidade. Mas em quem confiar? Se todos os líderes estão muito mais preocupados com os seus próprios interesses. Parece que todos estão preocupados, dedicados aos seus próprios interesses. Então, no mundo onde todos estão mais focados nos seus próprios interesses, onde não existe o amor ao próximo, onde não existe o comprometimento do serviço para o próximo, ocorrem essas divisões. Então, quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Se pudéssemos contar com a liderança do Senhor, com a liderança de Deus sobre a terra, nós poderíamos ter a ordem, mas para que houvesse ordem, seria necessário haver também a obediência aos mandamentos do Senhor, porque não adianta buscar a ordem se não existe a disposição para a obediência. Agora, a disposição para a obediência, como ter essa disposição quando as ordens que vêm das autoridades são ordens que trazem prejuízo para o povo? Então esse versículo 2, ele traz aqui um desafio, né? Nos tempos atuais, quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. O desafio é como encontrar esse líder sábio. Em relação a um contexto mundial e em relação a um contexto do país, pode ser muito difícil de você encontrar um líder sábio que concilie todas as diferenças e toda a divisão entre as pessoas. Mas você pode ser um líder sábio, preparando conhecimento, sabedoria, entendimento, comprometimento com Deus, para que você tenha o seu negócio, onde você instala na sua empresa, no seu negócio, os valores da palavra de Deus. O tratamento de todas as pessoas com respeito, com amor, a missão da empresa em prestar um serviço com qualidade, com excelência, com o princípio do servir ao próximo, honrando as pessoas naquilo que elas precisam e naquilo que você pode oferecer com o seu serviço, com a venda do seu produto, trazendo o bem para as pessoas. Você pode criar negócios focado em atender as pessoas e ser um líder sábio, conseguindo manter a ordem dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Versículo 3: um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Quando você encontra uma pessoa que é pobre, que ela sobe ao poder, o que você espera é que essa pessoa, por ter vindo da pobreza, sabendo das dificuldades, dos desafios que teve que enfrentar para chegar até aquela posição, venha criar programas que ajudem os pobres, para que os pobres possam ter também a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Mas quando um pobre sobe ao poder e ele, ao invés de criar programas que ajudem o pobre, oprime o pobre, ele é como um furacão que chega de súbito, é algo inesperado, é algo que você não imagina que aconteceria.
Ele acaba com a plantação da esperança de que com aquela pessoa viriam dias melhores, programas dedicados e preocupados em ajudar o que precisa, e ele destrói tudo à sua volta. Versículo 4: os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. Então, os que abandonam a lei aplaudem o ímpio. Eles abandonam a lei e eles concordam com quem pratica o mal. Agora, os que observam a lei, os que observam significa os que honram, os que cumprem a lei, eles repreendem o mal. Versículo 5: as pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. Quem é mau não entende o sentido do direito porque ele não quer saber do que é reto, do que é justo, do que é honesto, do que é verdadeiro, do que é fiel, do que é prudente, do que é correto. As pessoas más, elas querem praticar o mal e elas não conseguem entender o sentido do direito porque elas são más, elas carregam no coração a maldade. É natural para elas praticar o mal. Quando o versículo 5 diz isso para nós, as pessoas más não entendem o sentido do direito, ele está dizendo, não adianta você querer convencer uma pessoa que é pervertida, ela tem um pensamento perverso, a fazer o que é justo, honesto, fiel, verdadeiro e correto. Ela não vai fazer, ela não entende esse caminho. Então você não pode andar com essa pessoa. Se você anda com essa pessoa, ela nunca vai mudar a sua atitude. Ela só vai mudar se ela sofrer um impacto muito forte, muito terrível na vida dela, que ela mesma sofra as consequências dos seus atos, a ponto dela se arrepender. E não existe garantia de que a pessoa que passa por isso vai mudar de vida. Tem pessoas que sofrem, são presas e mesmo dentro da prisão elas não mudam, elas continuam praticando a maldade. Então, existe uma possibilidade de conversão, de redenção? Pode existir, mas a pessoa que é má, ela sempre precisa passar por um impacto emocional, alguma coisa muito forte que faça com que aquela pessoa mude de vida. Deus pode provocar esse impacto, esse choque na vida da pessoa que pratica a maldade para que ela mude, para que ela se converta dos seus maus caminhos. Mas o que você vê na maioria das vezes, quando alguém se converte, que vem do caminho do mal, é um depoimento de que a pessoa passou por uma prisão, passou por um câncer, passou por uma doença, viu o pai, a mãe ou o filho ou a filha passando por uma situação horrível que fez com que a pessoa percebesse o mal que ela estava fazendo, então ela se arrepende. Na maioria das vezes, quando você vê uma pessoa que pratica muito mal vir para Deus e se converter, ela passou por alguma situação em que ela foi pressionada a mudar de vida. Então, as pessoas más, dificilmente elas não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. Quem busca a Deus, busca a verdade, a correção, a fidelidade, a justiça, a honestidade, entende perfeitamente por que agir assim é melhor para a própria pessoa como para as pessoas ao seu redor. Você sendo fiel, você preserva a sua família. Você sendo honesto, você preserva os relacionamentos. Você sendo prudente, você cuida dos perigos ao seu redor e das pessoas que você ama. Então, quem busca Yahvé, o Senhor, compreende perfeitamente. Verso 6. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico.
O verso 6 está dizendo que a integridade tem um valor muito alto. Integridade significa ser inteiro, entregar-se por inteiro. É melhor o pobre que se mantém íntegro, aquele que mantém a sua integridade, do que o de atitudes perversas, ainda que seja rico. A riqueza que vem da deslealdade, da infidelidade, da falsidade, do engano, da corrupção, da trapaça, vai trazer prejuízos para muitas pessoas. Uma pessoa que busca a sua riqueza a todo custo, passando por cima de outras pessoas, gera muita destruição, gera até mesmo mortes para a satisfação do seu próprio interesse. Então, o verso 6 está dizendo: a integridade tem um valor muito importante para Deus. Para Deus, a integridade tem um valor muito importante. É melhor o pobre que se mantém inteiro diante de Deus, completamente, corpo, alma e espírito, que se mantém puro no corpo, na alma e no espírito, do que o que pratica o mal para buscar a riqueza. Versículo 7. Ou, mesmo que seja uma pessoa que tem riqueza, tem aquelas pessoas que dizem assim: o fulano é rico, respeite ele, mas como ele está rico? Não é porque uma pessoa tem riqueza que se justificam aos seus atos de maldade. Pode ser até que uma pessoa tenha conseguido suas riquezas pelo trabalho honesto, mas se ela tem as riquezas que ela conquistou pelo seu trabalho honesto, mas no dia a dia, essa pessoa que tem riqueza é infiel no relacionamento, distrata os seus filhos, humilha as pessoas que são mais pobres, essa pessoa, só porque ela tem riqueza, isso não justifica que ela passe por cima das outras pessoas. Versículo 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. O versículo 7 diz: quem guarda a lei aqui, em letra maiúscula, simboliza a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. As más companhias corrompem as pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. O ambiente influencia aquilo que fazemos. O ambiente, quando você entra em um ambiente, no princípio você pode até manter a sua forma de ser, mas com o passar do tempo, você vai perdendo os controles daquilo que você faz, daquilo que você fala, da forma como você pensa, e você vai sendo aos poucos, moldado pelo ambiente. Por isso a Bíblia diz para cuidar dos ambientes, para não andar com as más companhias, porque andar com as más companhias vai influenciar as suas decisões e vai trazer tristeza e vergonha para os seus pais. Verso 8. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes são juros altíssimos, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Esse verso 8 traz uma palavra que uma pessoa que busca a riqueza a todo custo, ela fica o tempo todo buscando riqueza, riqueza e riqueza. Ela junta em busca do dinheiro, querendo mais dinheiro, até que ela acaba deixando isso para alguém que vai ser uma pessoa que vai ajudar aos pobres. Essa é uma promessa, é uma palavra que fala que Deus, ele tem o controle a respeito do que nós fazemos. Se nós pensamos que podemos juntar dinheiro, juntar riqueza,
buscar controle, buscar domínio sobre alguma coisa, Deus é que no final de tudo tem o domínio sobre aquilo que nós estamos fazendo. O ser humano pode ter a falsa impressão de que tem o controle a respeito de tudo na sua vida. Você pode ver que uma pessoa pode ser muito rica, de repente se abate uma doença sobre ela. E aí, o que ela faz nessa hora? Ela depende de médicos, mas os médicos também têm os seus recursos, os medicamentos são limitados, existem doenças que são incuráveis. A Covid-19, que veio alguns anos atrás, provou a fraqueza, a grandeza de Deus. Deus é que tem o controle sobre todas as coisas. Por mais que a tecnologia, a médica e a ciência tenham avançado tanto, um vírus que você nem vê com seus olhos pode ser espalhado e de repente a vida não está mais sob o controle, sob o domínio dos homens. Então, quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Versículo 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. O verso 9 está dizendo: não adianta você querer buscar a Deus em oração se você não obedece à lei de Deus. Se você anda no caminho torto, como alguém pode trair a esposa, trair o marido e dizer: Deus, abençoa o meu relacionamento conjugal? Não tem sentido. Deus vai olhar e vai dizer: ei, é hora de você largar o seu amante, a sua amante. É hora de você largar o adultério. Do que adianta uma pessoa dizer: Deus, abençoa o meu negócio, abençoa a minha empresa, e você não paga os direitos trabalhistas, você não honra os tributos, os impostos? Jesus disse, quando foi questionado sobre pagar os tributos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você vê que a palavra, a lei de Deus é: honre os seus compromissos. Aí sim, você pode fazer a sua oração pedindo para que Deus abençoe. Deus só ouve a oração quando existe correção. Versículo 10. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Aqui o verso 10 está dizendo: não induza quem é honesto a caminhar para o mal. E também está dizendo que aquele que é justo será recompensado. Então ele está dizendo na segunda parte: se você for justo, mesmo quando você recebe um convite, uma proposta para fazer o mal, você será grandemente recompensado. Aquele que engana um homem honesto e leva ele para o mal, ele próprio vai cair. Mas muitas vezes você é honesto e de repente você recebe uma proposta para praticar o mal e você é tentado e de repente você cai. O verso 10 está dizendo: não caia, permaneça justo, você será grandemente recompensado. Verso 11: o rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos. É só a seus próprios olhos. Ele pensa, imagina que por causa da riqueza que é muito poderoso, ele é arrogante. Mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. O pobre que é inteligente repara nesse rico arrogante e percebe que ele é apenas uma pessoa arrogante. Deus está acima de todos. Deus é que tem o governo sobre todas as coisas. O Salmo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Deus tem o domínio e o governo sobre todas as coisas. O rico, arrogante, pensa que é poderoso. Nos seus olhos ele é poderoso. Até que uma situação inesperada
mostra a ele que ele não tem poder sobre nada. Outro dia conheci um médico que desabafou. Ele perdeu uma filha com 7 anos de idade pela meningite. Ele disse, com as próprias palavras dele, eu achava que eu era muito poderoso, porque eu sou um médico, mas quando eu vi a minha filha morrendo ali nos meus braços, eu me senti impotente, eu me senti pequeno, eu me senti fraco, eu me senti sem poder fazer nada. Mesmo sendo médico, eu não pude salvar a minha filha. E por uma doença que a medicina já tem estudos, mas eu não consegui, no caso da minha filha, resolver o problema. Então nós vemos que a arrogância do homem mostra que ele pode pensar que é muito poderoso, mas só Deus é verdadeiramente poderoso. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Esse versículo 12 fala que devemos zelar para que os justos venham triunfar. Podemos aplicar esse versículo 12 nas eleições. Devemos buscar pessoas que tenham compromisso, responsabilidade com a sociedade. Você pode pensar, está difícil, faça o seu melhor na condição de eleitor. Procure saber a respeito das pessoas em quem você vota. Quando nós perguntamos para quem você votou para vereador, para deputado federal, para senador, as pessoas muitas vezes esquecem, elas lembram do nome do prefeito, do governador, do presidente, mas elas esquecem do nome do deputado estadual, do deputado federal que elas votaram. Você sabia que os deputados e os senadores votam as leis? Então, é importante que você saiba quem são os candidatos em quem você vota. Porque o verso 12 diz, quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. A remoção de ministros do Supremo depende da votação pelo Senado. Então, muitas vezes você pensa, isso daqui é só um deputado, é só um senador, mas todos os poderes estão entrelaçados. Escolher pessoas justas, buscar por pessoas justas e lançar-se como candidato é também algo que pode fazer a diferença. Quem sabe no seu bairro, na sua escola, no seu local de trabalho, você vê pessoas desonestas, infiéis e incorretas se promovendo. E você tem potencial, tem conhecimento, tem sabedoria, sabe administrar, sabe liderar, e muitas vezes os que são justos ficam em silêncio. E ficam em silêncio porque pensam, eu não preciso disso. Você já está pleno com Deus, você está bem com Deus. Mas muitas vezes os que são bons preferem se silenciar, porque não querem enfrentar o dia a dia para manter a correção ali no seu ambiente. Esse versículo 12, quando ele fala, quando os justos triunfam a grande glória, ele está fazendo um convite a você. Você que tem capacidade, potencial, conhecimento técnico, pode se lançar como representante aí dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto, e você sabe disso. E você fala, mas eu não vou
porque eu vou ter que enfrentar aquela batalha, aquela guerra todos os dias. O silêncio, o seu silêncio, o silêncio dos bons, faz que o mal prevaleça. Então, eu não estou falando de você que ainda está crescendo, se formando, se preparando. Eu estou falando de você aí, que você sabe, porque Deus já colocou na sua mão capacidade, potencial, inteligência. Você tem o treinamento, mas você está se acovardando. Você está dizendo, eu não quero estar ali porque é muita carga para ter que lidar. Quando os justos triunfam, há grande glória. Existem pessoas que estão dependendo de você. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, Deus colocou na sua mão para que você use essas ferramentas para distribuir justiça à volta do lugar em que você está. Então, não corra das responsabilidades que Deus tem colocado na sua mão. Quando os justos triunfam, há grande glória. Há grande glória. Há uma recompensa para sua tomada de decisão em ir avante, em assumir, lançar a sua candidatura dentro desses locais aí. Eu não estou falando de política, estou falando a respeito dos contextos do dia a dia, dentro da sua empresa, dentro da sua escola. Você pode ser o representante de um grupo, trazendo esse grupo para aquilo que é justo. Então, quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, se você deixa os ímpios tomarem o poder, eles vão trazer o mal sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. E muitas vezes, os bons, por serem omissos, não usarem as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos que Deus deu, que você conquistou com seu esforço, com a sua dedicação, você acaba sofrendo junto o mal de uma pessoa que é ímpia, que é abusiva, que desrespeita e desonra os outros. Então, quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Versículo 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. O verso 13 está dizendo que devemos ver, apontar as nossas próprias falhas, corrigi-las, mudar a rota e abandonar o mal. Esse versículo aqui fala sobre autorresponsabilidade. É necessário encarar os erros e corrigir os erros. Versículo 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. O temor ao Senhor significa o extremo respeito ao Senhor. Significa priorizá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. Feliz é a pessoa que vive sempre, sempre no temor do Senhor. Se você anda no temor do Senhor 99% do tempo, mas você desvia por um pouco, sempre ocorre o resultado, a consequência daquela parte em que você se desvia no temor do Senhor. Mas naquela parte em que você se desvia do temor do Senhor, gera um impacto muito grande na sua vida. E é nisso que muitos tropeçam. Muitos pensam assim, mas eu já estou fazendo isso, tudo certinho. Mas uma mentira que você fala é suficiente para colocar em xeque toda a sua credibilidade. Você fala a verdade 99,99% do tempo. Você fala uma pequena mentira, 0,01%. Aquela pequena mentira que parece tão pequena, é suficiente para destruir completamente o seu bom nome, a sua reputação, a sua imagem. Basta um pequeno deslize para que as pessoas apontem o dedo e digam, mas não é tudo isso. Por isso,
O versículo 14 diz que feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Claro que isso é um desafio, nós somos pecadores, mas esse alerta de viver sempre no temor do Senhor nos faz ter mais atenção, cautela em relação às nossas decisões, em relação às nossas palavras, saber que tudo que fazemos acaba gerando um impacto naquilo que vamos colher como resultado. Agora, o indiferente, aquele que não liga e o que se revolta contra o Senhor, cairão em desgraça. Verso 15. O Senhor, ainda no 14, os mandamentos do Senhor trazem vida. Então, se você avaliar todos os mandamentos, os ensinamentos que nós temos lido aqui em Provérbios, conduzem para a vida. Alguém que desonre, descumpra, que seja indiferente ou que se revolte contra os mandamentos, acabarão em desgraça. Versículo 15. Leão rugindo e urso feroz. É o ímpio, governando um povo enfraquecido. Então nós vemos leão rugindo. Quando o leão está rugindo, ele está em posição de ataque, ele está em posição de destruir a presa. Quando o urso está feroz, ele também está pronto para a destruição. É assim, uma comparação. É assim que é o ímpio governando um povo enfraquecido. Por isso, aqui no versículo 15, é importante que você escolha bem as pessoas em quem você vota e também no seu ambiente aí na empresa, na escola e nos seus ambientes, que você governe bem e escolha a quem você entrega o governo das decisões no seu dia a dia. Versículo 16, aqui no versículo 15 ainda, um ímpio governando. Como você governa a sua casa? Dentro do seu lar, você governa de acordo com os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus? Ou você governa a sua casa? Como você governa as suas finanças, as finanças do casal? Porque às vezes o marido, a esposa, a pessoa que está com a responsabilidade de gerenciar um aspecto financeiro da casa, governa de maneira ímpia. A palavra ímpio significa pessoa que pratica o que é errado, que pratica o que é mal. Às vezes, seu marido confiou um cartão a você e você pega o cartão, estoura o cartão e está governando a sua casa de uma maneira ímpia. Então, aqui o versículo 15 fala de governo. O governo, ele começa desde a nossa casa. Como você administra aquilo como você governa o seu lar, a sua casa. Como você governa a educação dos seus filhos. Como você governa no seu entorno, nas pessoas que trabalham com você, que você assumiu a responsabilidade, o cuidado por um grupo de pessoas. Como você governa isso? Versículo que você governe com a sabedoria, com o entendimento, de acordo com os princípios da lei de Deus. Versículo 16. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Então aqui um príncipe está falando a respeito de um líder. Pode ser um supervisor, um diretor, um presidente, um chefe, um professor, uma pessoa que lidera sobre alguma coisa. Uma pessoa que tem liderança sem inteligência multiplica as extorsões, multiplica a exploração, multiplica a injustiça, multiplica a insatisfação dos liderados. Mas aquele que detesta a desonestidade, aquele que lidera com honestidade, com correção, com verdade, governará por muito tempo. As pessoas o reconhecerão como alguém que pode permanecer ali, naquele lugar, porque está fazendo uma boa gestão. Versículo 17. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. O versículo 17 fala sobre a
a culpa da nossa consciência. Uma pessoa que mata alguém é uma pessoa que carrega uma culpa muito grande. Ela fugirá até a sepultura, significa que ela vai ficar sempre carregando aquela culpa, aquele mal, até ela descer à sepultura, que ninguém o proteja. Então o verso 17 está dizendo, preste bem atenção no que você faz. O verso 17, ele está falando de assassinato, mas você pode começar um relacionamento com alguém e ser uma pessoa cruel com relação aos sentimentos da outra pessoa. E você pode ser uma pessoa que cometeu assassinato emocional, afetivo na pessoa. Lá em 1 João, no capítulo 3, a Bíblia fala que aquele que ofende o seu irmão e traz palavras que são cruéis é alguém que está matando, é alguém que é homicida. João diz que aquele que aborrece a seu irmão é homicida, ou seja, quem aborrece, incomoda o irmão, é um assassino. Jesus chegou a dizer, aquele que chama o outro de raca, raca significa tolo, de louco, é réu de sinédrio. O sinédrio era o conselho mais alto do templo, que condenava as pessoas por atitudes muito graves. Então Jesus disse, se você chama outra pessoa de louco, se você chama outra pessoa de raca, quem faz isso será réu de sinédrio. Então, um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Veja quais as palavras que você fala. Veja se você aborrece as pessoas à sua volta, porque essas atitudes também são atitudes de assassinos, que estão matando as pessoas à sua volta. Versículo 18. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará desgraça. Esse versículo 18, ele confirma o versículo 1, que quando você é honesto, você pode andar de cabeça erguida, você tem confiança. Quem caminha na honestidade tem segurança. Quem pratica o mal, de repente lhe vem a desgraça. Em outras palavras, também o versículo 18 fala da lei da semeadura. Aquilo que você faz, você receberá. Versículo 19. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. Então, o verso 19 fala sobre prudência no cultivo da semente. Plante sementes, faça o que tem que ser feito, coloque em prática os seus planos, porque quem fica só pensando, quem fica só idealizando, quem não põe a mão no arado para cuidar da sua terra, vive só na ilusão. A ilusão só traz a miséria. Tem muitas pessoas no versículo 19 aqui, esse versículo fala para muitas pessoas que são aquelas pessoas que têm muitas ideias, mas têm dificuldade em pôr em prática aquilo que idealizam. Se você já teve muitas ideias e não colocou nada em prática, é bom você procurar uma pessoa que seja boa de execução. Nós lemos Provérbios capítulo 18, que fala sobre os relacionamentos, e lá está escrito que existe um amigo que é mais chegado do que um irmão. Existem pessoas que, apesar de não serem da sua família, que não serem do mesmo sangue que você, são mais próximos do que os seus familiares. E você pode, pelo vínculo da amizade, conseguir alguém que seja melhor em execução. Se você tem muitas ideias, mas tem dificuldades de colocar em prática, procure se associar com alguém que seja bom de execução. Nem tudo você tem que fazer sozinho. Tem muitas coisas, em Provérbios 18 fala isso, que aquele que se isola e busca o seu próprio interesse
se levanta contra a verdadeira sabedoria. Isso está escrito em Provérbios 18, versículo 1. Então, o que Provérbios 18, 1 está dizendo? A pessoa que se isola e ela busca só o seu próprio interesse, ela é contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque tem projetos que você só realiza, você só faz junto com outras pessoas. E às vezes, o que está faltando é alguém que seja bom de execução, que movimente você, que leve você para, para, para o movimento, para a ação, para a execução. Versículo 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Então, o homem leal receberá muitas bênçãos. O homem correto, honesto, será abençoado, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Quem se apressa para enriquecer e faz coisas erradas, sonega impostos, não paga direitos trabalhistas, paga suborno para conseguir passar por cima de leis de vigilância sanitária, de leis de segurança no ambiente do trabalho, de leis relacionadas às normas técnicas, não ficará impune. Então, aquela pessoa que se apressa, faz de tudo para conseguir enriquecer, deixando de cumprir as determinações necessárias, acaba recebendo, vai receber as consequências do caminho errado. Versículo 21. Não é justo fazer acepção de pessoas. Aqui no versículo 20, voltando aqui, quantas pessoas dizem assim: vou abrir a empresa, não vou pagar nenhum direito trabalhista, vou sonegar os impostos e vou conseguir enriquecer. Conseguem avançar até um certo ponto e de repente são descobertos pela Receita Federal. De repente bate um fiscal de um auditor do trabalho. De repente recebem um processo trabalhista. Muitas pessoas perderam a sua empresa pagando indenizações trabalhistas. Muitas pessoas perderam seu negócio por falta de pagamento dos impostos. Então não compensa a pessoa se apressar para enriquecer. Ela acaba tropeçando. Versículo 21. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Então o versículo 21 está dizendo que está falando do suborno. É um versículo que está aqui para nos dar o alerta de que antes de você entrar com um processo na justiça, você tem que ver se você realmente tem aquele direito. Se o direito é um pouco duvidoso, você pode ficar nas mãos de um juiz que pode decidir contra o seu interesse. Então, no mundo em que nós vivemos, existe acepção de pessoas. No mundo em que nós vivemos, existem pessoas corruptas, existem pessoas que se deixam levar pela corrupção. O versículo 21 está dizendo que não é justo fazer acepção de pessoas. Isso não é correto. Só que existem alguns juízes que procedem assim, por um pouco de dinheiro. Tem ensinamentos de provérbios que vêm para não para que vem para nos fazer entender, para diminuir a nossa frustração, a nossa decepção quando acontece algo injusto. Quem pode dizer que nunca viu a injustiça perto de si, ou no seu país, ou no seu trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, de repente uma nota que você mereceu e você não recebeu, porque o professor de repente não gostou da forma como você respondeu? Então, a injustiça, ela faz parte do mundo em que nós vivemos. E compreender isso faz com que você consiga lidar melhor com isso. Que você entenda, se eu passei por essa injustiça, então, e eu não posso fazer nada, porque é essa pessoa que tem a autoridade
para liderar sobre esse assunto, então eu preciso encontrar uma outra saída. Eu preciso encontrar uma outra solução. Eu preciso entender que dentro desse campo aqui, a pessoa foi injusta, o juiz foi injusto. Não há o que se fazer. Nem sempre o judiciário vai trazer a resposta que é justa, mas só Deus pode trazer a resposta final. Em Deus, quando você busca em Deus, Deus dá, Ele faz a justiça. Mas Deus nem sempre faz a justiça como nós queremos, como nós esperamos. Às vezes, Deus faz a justiça, você não recebe um direito que você merecia receber no judiciário, e Deus, de repente, abre uma porta de contrato. Ele faz com que pessoas tragam alguma doação. Ele pode tocar em alguém para ajudar você. Então a justiça de Deus, ela não é feita como nós queremos. Às vezes nós batemos o pé e dizemos, mas eu tenho o direito, vou pegar um advogado, vou entrar com o processo, vou ganhar o direito. E às vezes o juiz, por algum viés político, econômico, pessoal, ele pode ser injusto. Mas a injustiça do homem não anula a justiça de Deus. Mas o versículo 21 está aqui para dizer: pode ser que a justiça que você tanto espera não venha da justiça. Não é justo fazer acepção de pessoas, aqui está escrito, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Não só por um pouco de dinheiro, às vezes porque são maus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma história a respeito de uma viúva que batia na porta de um juiz que era iníquo. E Jesus conta essa história dizendo que aquele juiz dizia no coração: eu não honro a Deus e eu não respeito ninguém, porque eu é que sou o juiz. Mas a Bíblia diz, Jesus contando essa história, disse que aquela viúva batia na porta todos os dias dizendo: faze-me justiça. E aquele juiz pensou assim: ainda que eu não respeite ninguém, e nem a Deus, contudo, farei justiça a essa viúva para que ela não me incomode mais. E aí Jesus disse, contando essa história, escute o que esse juiz disse. Então Jesus estava ensinando sobre a fé, dizendo: se vocês orarem e pedirem muito a Deus para que Ele traga justiça, Ele fará justiça. Deus responderá, Ele fará justiça. Então, de repente, você está ouvindo essa mensagem e pensando: eu conheço pessoas que perderam o direito, tendo o direito. Mas isso pode acontecer. O versículo 21 aqui está dizendo: mas coloque a sua causa na mão de Deus. Peça a Deus, faze-me justiça, Deus. E Deus vai encontrar um caminho para devolver, restituir, ressarcir aquilo que você perdeu. Deus encontra caminho para trazer aquilo que é justo. Se a justiça humana falha, a justiça divina não. A justiça divina é certa. Ela busque a justiça divina, a justiça de Deus. Ela é perfeita. Verso 22. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza. O olho ávido é aquele olho cobiçoso que tem sede de que mais e mais. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. É uma forma diferente aqui de falar que o homem ávido por riqueza faz de tudo para conseguir a riqueza. Mesmo desonestidades, mentiras, trapaças, sonegação, violação de direitos. Ele corre atrás da riqueza a todo custo e ele não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. O 23. Quem repreende um homem, depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Então o versículo 23 fala sobre ser verdadeiro, ser honesto. Quantas vezes alguém criticou você dizendo para o seu bem que era melhor você seguir por um caminho
Na hora você não seguiu e depois você se arrependeu e agradeceu essa pessoa. Agora, aquele que dá um tapinha nas suas costas, que fala que é seu amigo, mas e diz que você está sempre certo. Quantas vezes você recebe o apoio dessas pessoas e você vai, tropeça e aquelas pessoas estão ali só para bajulação. E você fala: esse daí não era meu amigo. Se fosse meu amigo mesmo, ele teria me falado a verdade. E também esse versículo 23 fala sobre como nós devemos proceder. É melhor ser um amigo, ser alguém que corrige, exorta, repreende, a ser aquela pessoa que vai lá, né? Vocês estão indo muito bem. É o que nós temos visto nos dias atuais. As pessoas não querem falar, aconselhar, ajudar. Muitas pessoas você vê nas redes sociais uma pessoa falando bobagens e várias pessoas dizendo: é isso mesmo, vai lá, faz, você é livre para viver a vida que você quiser, você é livre, faça tudo o que você quiser, porque você é o dono da sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Mas, e aí a pessoa pensa assim: nossa, todo mundo está me apoiando. Mas são palavras bajuladoras, palavras vazias, palavras que vão levar a pessoa para a própria desgraça, para a ruína. Então, em quem você busca aprovação? Você busca pessoas, popularidade, pessoas para bater, para dar um tapinha nas suas costas e dizer é isso mesmo, para que você afunde no caminho errado? É melhor que você tenha o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele vai trazendo o caminho da felicidade, o caminho do sucesso, da realização. A palavra sucesso, ela significa que tem sucessão. Significa que você saiu de um lugar e chegou no próximo ponto. Então, sucessão, eu vou sucedendo, avançando, eu vou chegando no ponto que eu estou buscando. Então, a palavra sucesso vem de avançar, de conseguir chegar no próximo ponto. Se você está querendo chegar no próximo ponto com o caminho de felicidade, é bom você buscar no Senhor a orientação. Versículo 24. Quem rouba seu pai e sua mãe alega: isso não é errado, é comparsa do destruidor. Versículo 25. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Então, a pessoa gananciosa, ela tem a ânsia de ganhar mais. O tempo todo ela está com ânsia de ganhar. Ganância, ânsia de ganhar. E a pessoa tem tanta ânsia de ganhar, tanta gana de ganhar, que ela faz de tudo para conseguir o que ela quer. Então ela está o tempo todo provocando contendas. Agora, aquele que confia no Senhor, ele faz o passo a passo. Ele segue no caminho certo todo dia e ele sabe que ele vai prosperar. Prosperar significa crescer. Se ele sabe que está lançando a semente, que a semente tem um tempo para brotar e que ela vai brotar, ela vai trazer o resultado. Então, aquele que confia no Senhor, ele faz as coisas com calma, com paciência, sabendo que o resultado com certeza vai chegar. Versículo 26. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Aqui, quem confia apenas em si mesmo, é insensato. Em Provérbios, no capítulo 15, está escrito que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, ter conselheiros, pessoas para pedir orientação, conselheiros são pessoas que são experientes naquilo que você busca. Então, é conselheiro aquele que tem conhecimento profundo naquele assunto e tem resultados excelentes. Esses são os conselheiros. Aquele que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, quem confia apenas em si mesmo
é insensato. É importante ter conselheiros. É importante avaliar as suas decisões se elas estão alinhadas com o temor ao Senhor. Então, quem confia no Senhor, tendo temor ao Senhor, observando os mandamentos do Senhor e que busca conselheiros, ele tem sabedoria. Agora, aquele que confia em si mesmo é insensato. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Caminhar de acordo com a sabedoria é, primeiro, temor ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. Segundo, buscar conselheiros. A sabedoria fala sobre buscar a Deus e buscar conselhos. Quem anda de acordo com a sabedoria não corre perigo. 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. O verso 27 fala que quando você abençoa aquele que precisa, Deus vê e ele retribui você. Mas quem esconde a ajuda aos pobres, ele acaba sofrendo muitas maldições. 28. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Mais um versículo falando sobre a importância de escolhermos bem os representantes nos cargos políticos, nos cargos no trabalho, nas escolas, nas igrejas, porque nas igrejas, quando existem os processos de eleição para os pastores, é também um processo em que se buscam aqueles que estão mais capacitados, preparados para conduzir a igreja. Então, e esse versículo 28 é mais uma vez um chamado para você que sabe que Deus colocou na sua mão talentos, habilidades, dons, e você, por causa do enfrentamento, se acovarda e fala assim: eu não vou lá porque tem a perseguição, tem as pedradas, tem a incomodação. Mas se Deus te capacitou, se Deus preparou você, lembre que o silêncio dos bons traz o mal ao redor. Então, assuma o seu papel, assuma a sua posição.